Olá, bem-vindos a mais um episódio de Liderança Atemporal, o podcast da Escola Atemporal, onde a gente traz executivos para falar no dia a dia como que reverberam os princípios atemporais no exercício da sua liderança. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Bruno, seja muito bem-vindo. Eu não vou te apresentar aqui, que eu vou te deixar se apresentar também. Obrigada pelo seu tempo, né? A gente tem conversado muito com a Coaction, já tem um tempo, e é uma honra ter você aqui para a gente falar um pouquinho mais. Você até pediu aqui, né, como sugestão do nosso tema, do nosso podcast aqui hoje. Vou pegar minha colinha, que é como estamos elevando a barra do CX, que é muito o core business da Coaction, mas eu também quero saber mais sobre o Bruno. Então, Bruno, por favor, fica à vontade para se apresentar, e aí depois eu já emendo a primeira pergunta. Perfeito, eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer. Bom, eu sou o Bruno, sou CEO da Coaction, já estamos completando 10 anos agora, né, nessa trajetória. Completamos agora faz uma semana, mais ou menos. Bom, sou casado, tenho uma filha de 10 meses, né, meu novo propósito de vida, né. E tô aí com esse desafio de conduzir aí uma empresa que já começou do zero, que tá com mais de 100 colaboradores, que tá internacionalizando, que acho que é um grande desafio, cultura, né, desafio de mercado, desafio cultural e de liderança também. Tô aí nessa parte divertida da minha vida. E me conta um pouquinho, Bruno, como é que começou todo esse caminho do empreendedorismo? Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, da sua jornada. Legal. Trazendo um pouco aí, né, das escolhas que te trouxeram até aqui. Por incrível que pareça, assim, desde o colegial eu sempre tentei empreender, né? Tentava fazer de tudo, já tentei fazer de tudo. Mas sempre no final eu acabava sendo promovido, acabava trocando de empresa e o foco nunca existia para empreender. Em 2011, acho que foi aproximadamente 2011 ali, eu saí do mercado corporativo e falei, não vou voltar, agora eu vou empreender. E me dediquei 100% a empreender, inicialmente numa empresa que já existia, me convidaram para ser sócio, e depois toquei o barco sozinho, né? Então foi essa a trajetória, mas eu sempre quis, e quando eu penso por que eu quis, né? Eu acho que empreender para mim é muito bacana de poder falar de tudo. Falar de todos os assuntos, participar de todos os assuntos, né? Eu não gosto de ficar limitado numa caixinha, né? Eu brinco que agora eu tô com o chapéu do RH, daqui a pouco eu tô com o chapéu do financeiro, daqui a pouco eu tô com o cliente. E isso para mim é muito, essa dinâmica para mim é muito legal, assim, me motiva muito, sabe? Bruno, tô curiosa aqui, né? Você falou que hoje tem um novo propósito, né? Tava até antes da gente entrar aqui comentando sobre o seu post. Você fez aniversário recente, fez um post super legal no LinkedIn falando desse novo olhar, assim. E aqui na escola a gente acredita muito, a gente até conversou um pouco sobre isso também, que resultados é o que a gente sempre quer nas nossas empresas, mas não um resultado de curto prazo, né? Você está falando aí de uma história que já tem 10 anos, você está internacionalizando, você está pensando para os próximos 10, né? Eu queria muito te ouvir um pouco mais, né, nesse momento atual, sendo pai. O que você pensa sobre o legado, né? De tudo que você viveu, de todas as escolhas que você fez, o que você, olhando para trás, percebe que já deixou, e o que você quer deixar também como legado e como essa marca aí da sua existência? Acho que é uma pergunta bem interessante, assim, na verdade, para mim, porque desde quando eu comecei a empresa, a gente sempre teve uma questão muito forte de cultura, né? Uma das motivações de montar a empresa, porque eu queria ter uma empresa com uma cultura diferente. Acho que a gente conseguiu ir construindo isso ao longo do tempo, e eu né, você fala de legado, e aí todo mundo que... No começo é muito difícil, né? No começo, assim, o colaborador você contrata, você acha que ele vai ficar pro resto da vida com você. Não é, na verdade. E eu falo isso no meu onboarding hoje. Eu falo assim, olha, eu sei que vocês não vão ficar lá o resto da vida, mas o tempo que ficarem aqui, que vocês aproveitem a jornada. E para as pessoas que saíam, o que eu falava muito é que vocês levem um pouco dessa cultura para frente. Então, acho que esse é um pouco do legado que a gente acho que conseguiu ir entregando ao longo desse tempo. Hoje tem muita gente que é ex-colaborador, que a gente tem contato, a gente tem relacionamento. Eu fiz até um post há pouco tempo falando sobre os 10 anos da empresa e agradecendo a todos que passaram por essa jornada. Muitos comentaram, então, assim... Isso é legal, isso é muito gratificante, acho que é uma parte do legado, né? Óbvio, tem o legado de mercado, tal, acho que talvez nem seja assunto aqui, e acho que agora é um legado diferente, né? Assim,
no começo, quando você é empreendedor, a empresa é meio que romantizada, né? É um amor lá que você tem, né? Aquele amor que você tem, assim. Ao longo do tempo, você vai aprendendo que, na verdade, aquilo é uma empresa, né? É negócio, né? Tem que dar resultado, né? Tem que dar retorno. E isso vai mudando como você pensa, né? E aí, agora com a filha, né? Chegando 10 meses, minha filha, eu acho que aí muda muito o propósito de que antes você construiu uma empresa pela própria empresa. E, na verdade, hoje eu quero construir um legado para ela, né? Deixar algo para ela. E o algo não é a empresa. Algo é o resultado que a empresa me gera. Né? Então, o ponto não é o quanto de lucro ela gera, mas o que aquilo pode prover para minha filha. Né? Então, hoje, muda um pouco a forma de lidar com as coisas. Né? Assim, então, óbvio, tem o desafio de equilibrar o tempo de qualidade com ela, né? Com a minha esposa, e o tempo com a empresa. Mas eu sei que é por um bom motivo, na verdade. Né? Que legal. Muda a perspectiva, né? Totalmente. Acho que tudo que você vai fazendo, fala, legal, vou conquistando, você quer que ela participe, né? E você trouxe um ponto interessante nessa jornada dos 10 anos, né? Até comentou que fez o post, comentando das pessoas. Então, certamente você já percebeu. É uma crença da escola, eu acho que você trouxe aí na sua fala, que a gente não floresce sozinho, né? Nem enquanto indivíduo, muito menos quanto empresa. Eu queria te ouvir um pouco, assim, quando você percebeu isso? Quando isso virou uma chave, assim, dentro de você? Um exemplo, ou alguns exemplos, onde você percebeu que para florescer a gente precisa do coletivo? Que sair do eu presa, né, para a empresa, né? Eu não lembro exatamente o momento, né, mas eu acho que quando você começa a chegar com 10, 15... Tem até um livro que fala isso, né, que a empresa de 10, ela é uma forma, a empresa de 100 é outra, 1000 e assim por diante. Eu acho que quando você vai encontrando alguns marcos, assim, é impossível ser você. A empresa não vai andar, você começa a ver que, na verdade, ela começa a ficar para trás, né? E aí é onde você começa a ter que mudar a cabeça de ter que ter time, ter que construir time, né? Então, eu acho que foram esses momentos de... Antigamente tudo dependia do Bruno, o Bruno tinha que trabalhar 14 horas, por um momento 14 horas não é suficiente para crescer mais, então agora a gente precisa ter mais 14, ou 10, né? Para equilibrar, vai. Então, foi acho que nesse momento. Agora... A gente cresceu muito rápido, né? A gente começou com 5 pessoas ali, quando eu fundei a empresa, trouxe 4 pessoas comigo, e em menos, acho que até o final do ano a gente já estava com 15, 17 pessoas, mais ou menos, isso eu tô falando em 6 meses, 7 meses. Então a gente acabou crescendo muito rápido, então isso acabou acontecendo muito rápido, né? Mas eu tinha 30 anos, né? Eu sei que eu não tinha a maturidade de liderança que talvez eu ainda não tenha, mas estou me desenvolvendo agora, né? Então, foi ao longo desse período aí que essas coisas começaram a mudar, né? A forma de construir. Mas aquela mentalidade de ter uma cultura forte sempre ajudou. Quando você fala dessa cultura forte, né, e até mesmo do seu papel de líder, eu queria que você trouxesse um pouco mais de elementos pra gente, né? Legal. Entender um pouco mais o que é essa cultura forte, qual que é esse DNA da Coaction, né? O que você lutou aí para ter por você, e aí depois eu entro ali um pouquinho para explorar um pouco mais do papel da liderança, mas eu queria te ouvir um pouco sobre a cultura também. Eu acho que basicamente é a prática dos valores, né? Assim, hoje a gente é muito criterioso, para não falar chato, com os nossos valores, né? Assim, então se é para ser transparente, e isso é aquele negócio, né? Ter que vir de mim para ir para quem tá abaixo de mim, e aí vai indo, né? Vai repassando isso. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um dos nossos valores que é transparência. Então, a gente tem dados abertos pro colaborador, né? Assim, eles sabem, eles acompanham. E, ao mesmo tempo, minha mensagem sempre cara, não é a transparência só da empresa para você. Mas e você com a empresa? Como que é essa transparência? Colaboração, né? Então, todo mundo dá um feedback super positivo. Pô, chega, eu sou acolhido, tudo isso. Então, isso é o valor sendo praticado e é a cultura que vai se formando, né? Então, não querer crescer a qualquer custo, né? Isso é uma coisa que a gente equilibra. Para crescer 50%, tem que matar metade do time. Então, vamos crescer 30%, né? Vamos segurar um pouco e crescer de forma sustentável. É o que você falou, não é uma corridinha, né? Um sprint, na verdade, é uma jornada.
Então, para a gente poder construir algo maior, tudo bem. Às vezes vão ter anos que a gente vai ter que parar, não fechar as portas, mas olhar para dentro, reorganizar para poder voltar a crescer. E tudo bem, né? Não tem problema, não precisa ser aquela loucura, como tem muitas empresas ali, né? Que precisa crescer 100% todo ano, porque tem um fundo de investimento por trás e assim por diante. A gente, tem que crescer. Mas vamos crescer de forma sustentável, no longo prazo, né? Ô, Bruno, te ouvindo, eu fiquei aqui curiosa, né? Eu não sei se são todos os nossos ouvintes aqui que conhecem a Coaction, né? O que a Coaction entrega. Eu conheço, né? Já estou estudando vocês há um tempo. E eu fiquei pensando, né? E ainda nesse lugar de cultura e relações. A Coaction hoje, o core business é CX, né? Então, como é que melhora essa experiência? Então, eu imagino que dentro de casa também vocês olham para isso, tanto atendendo os clientes de vocês, quanto nessa jornada interna, né? Acho que as coisas estão conectadas ali. Queria que você falasse um pouquinho mais o que a Coaction faz e como ser esse walk the talk dentro de casa, olhando para CX também. Legal. A Actinal começou lá, primeiro começou com a Actinal, lá 10 anos atrás, né? Que a gente era basicamente um integrador de solução de atendimento. E aí, aos poucos, a gente foi desenvolvendo alguns produtos, foi fazendo novas parcerias, que aí virou o ecossistema todo, né? Então, a Coaction hoje é um ecossistema, onde tem 5 empresas embaixo, né? Essa empresa a gente chama de unidades de negócio, né? São 5 marcas, unidades de negócio distintas, cada um tem uma liderança que reporta para a Coaction, e cada uma numa frente diferente, mas todas englobando CX, né? O nosso papel quanto mais a gente conseguir ser full service em CX para os clientes, né? O que é CX? CX, no final, é toda aquela jornada de relacionamento do cliente com a sua marca. Uhum. E não é só no atendimento, muita gente confunde que é o atendimento. Não é só no atendimento, né? Você começa a relação com a marca ali no momento que você tem uma vontade, você procura no Google e você acha aquela empresa, né? Ou que você vai na loja física e assim por diante. Ali começa, às vezes, uma relação com a marca. A venda, né? A fidelização e o pós-venda é muito importante também. Então, o que a gente quer é cada vez mais conseguir atender toda essa jornada, tanto no nível de estratégia, consultoria, tudo isso, quanto no nível da prática, da execução, que hoje passa muito por tecnologia, que talvez é o nosso mais forte capability ali, né? E nesse mundo, né, tão desafiador da tecnologia que a gente está vivendo hoje, de cada hora surge uma coisa, até ano passado era o ChatGPT, agora é o cloud, né? Qual que é o papel, primeiro, da liderança nesse cenário, né? Eu tenho uma cultura forte, eu tenho um mundo com, né, um negócio que as tendências mudam muito rápido. Qual que você vê hoje como o principal papel da liderança, assim? Eu acho que assim, tem um valor muito forte dentro da empresa que chama adaptabilidade. A gente tem esse valor e é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla com o time. Assim, gente, se você não se adaptar, né? Você falou do tema, né? Esse ano o nosso tema é Raise the Bar, né? Subir a barra. Então, todo começo de ano a gente tem um tema. E o que eu levei muito pro time é, gente, assim, ó, se o ano passado você era sênior, esse ano você já é pleno. Vamos correr atrás, tem que correr atrás. Por quê? Porque a tecnologia evoluiu, porque o negócio evolui, né? Então, é isso. Você precisa ter uma jornada de sempre estar se adaptando ao mundo. Né? Nós, como empresa, estamos tendo que nos adaptar no mercado a um novo momento de IA. A IA traz oportunidades, traz desafios, mas traz oportunidades. Então, a gente está se adaptando para isso. A gente precisa de pessoas no time que se adaptem a isso. O que funcionou muito para a gente é exemplo. Então, eu comecei a estudar inteligência artificial, chegar a falar, olha, fiz isso. Nossa, dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso. Aí daqui a pouco chega um outro, estuda uma tecnologia nova que a gente tá trazendo, já me certifiquei. O diretor. Então, porque essa sair da zona de conforto é uma coisa muito difícil para as pessoas, é impressionante, né? Uhum. Pra gente é normal, né? Principalmente pro empreendedor, não tem zona de conforto, né? Mas para eles é muito difícil. Então, o exemplo acabou ajudando muito. No começo era só eu usava o cloud, né? Hoje, acho que quase toda empresa já tem licença de cloud e tá usando para alguma coisa, né? Agora a gente vai para a segunda etapa, né? Como que eu organizo isso, né? Mas acho que os exemplos ajudaram muito, assim. Então, acho que a liderança tem muito essa responsabilidade também de ser o exemplo, não só de botar o dedo e falar, estuda, faz, né? Eu acho que eu acredito muito nisso, sabe? E
Bruno, nessa carreira aí, né, não só na Coaction, mas em toda a sua carreira, certamente alguns perrengues, alguns dias difíceis te ensinaram, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente, assim, uma escolha difícil que você teve que tomar, seja agora ou na sua carreira, que te formou, te tornou quem você é hoje e como que ela impacta na sua, né, para você se tornar quem você é hoje, que hábitos foram necessários para te ajudar a fortalecer esse novo senso de identidade, de propósito, a partir de uma escolha ou de algumas escolhas que você teve aí na carreira. Nossa, é difícil. Talvez até para fazer uma conexão com a pessoa, né? Teve um momento que eu falei assim, cara, não posso mais ser a mesma pessoa que trabalha 14 horas por dia, sábado e domingo, né? Preciso ter meu tempo de qualidade. E o que eu aprendi muito isso, assim, antigamente eu era do que trabalhava até 2 da manhã, era 4, 5 horas da manhã, já tava de pé, já tava trabalhando, e hoje eu percebi o quanto é importante o sono, o quanto é importante esse momento de entre aspas, desligar, eu não consigo me desligar 100%, mas o quanto é importante esse momento para a performance durante o dia. Eu percebo, o dia que eu durmo um pouco menos, ou mal, durante o dia parece que as palavras não vêm, a articulação não acontece, então eu acho que foi difícil isso, porque imagina eu que gosto do que eu faço, trabalho, você tem que falar assim, cara, no final de semana eu não vou botar a mão no computador. Então foi uma escolha, talvez tenha sido uma escolha, alguma decisão difícil. Agora, na empresa, durante 10 anos, teve 1 milhão de escolhas difíceis, decisões erradas, né? Muitas decisões erradas também. Tiveram várias, né? Mas eu acho que tudo eu tento levar como aprendizado, né? Assim, acho que teve coisas que eu olho para trás e falo, nossa, me arrependi, gastei dinheiro, já fez aquisições que não deram certo, né? Deram muita dor de cabeça. Mas eu acho que talvez uma dos aprendizados não adianta largar, né? Assim, legal, tenho uma estrutura, ou estou fazendo uma aquisição, mas como que eu tenho pontos de controle e de acompanhamento, né? Então isso foi uma coisa que eu aprendi bastante. E aí, a gente acredita que na escola, que esse exemplo que você trouxe foi muito bom, né? Da qualidade do sono, de se perceber. Uhum. Porque é isso, parece contraintuitivo, né? De algo que você já fazia, mas você vê o impacto. Para ter uma escolha mais consciente, aqui a gente acredita muito que tem um passo antes, que é um passo desse autoconhecimento, de se perceber, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre quais princípios, ou que princípio hoje você busca não trair, né? Então, especialmente em situações onde tudo te convida ao contrário. Queria te ouvir um pouco sobre esses pontos que permanecem aí na sua trajetória. Vou começar pelo autoconhecimento, que eu acho que realmente é extremamente relevante, assim, para mim, toda hora que eu percebo que eu não tô tão legal, volto à terapia, né? Acho que terapia não precisa ser toda hora, mas você tem que se perceber o momento. A terapia me ajudou muito a me conhecer, né? Esses dias mesmo, com uma terapeuta nova, ela falou assim, o legal é que você se conhece muito. Eu falei, sim, fui aprendendo a me conhecer. O que eu não gosto e faço porque precisa e aquilo que eu gosto. E tudo bem, né? E tudo bem. É o que ela fala, assim, tudo bem, é você, né? Então, o autoconhecimento me ajudou muito. Com relação a valores, né? Infelizmente aqui no Brasil tudo te leva a querer fazer coisas erradas, né? Então eu acho que você precisa ter muito ética. Então a gente é tudo certinho, a empresa é toda certinha. Ah, mas não precisa ter o fulaninho que faz diferente. Cara, risco é bandeirinha amarela, nem entra. Então, e sempre aparece, né? A gente tá no Brasil, sempre aparece alguma coisa errada, assim. Então, acho que a ética, ela é muito importante. A transparência, como eu falei, assim, sou sempre super transparente, assim, tento ser o máximo possível transparente, óbvio, assuntos confidenciais da empresa, você não pode abrir e tal, mas eu tento sempre ser muito transparente com as pessoas, e é uma coisa que toda hora tá ali, putz, mas será que eu tenho que mostrar isso? Sempre tá lá, né, jogando contra, mas eu acho que o principal aqui no Brasil, que a gente tem um desafio muito grande, é essa questão da ética, de você ter uma moralidade, né, saudável, que funcione, né? Então eu acho que esse é um grande desafio aqui. Ô Bruno, e eu fiquei aqui pensando, né, nesse
nesse novo momento que tá tão simbólico para você como da paternidade, e os desafios que você está vivendo na empresa, né, a própria internacionalização, você já consegue, e você falou que você tem mergulhado no autoconhecimento, né? O que você já consegue perceber que mudou na forma como você decide, nas suas escolhas, ou até mesmo em direcionamentos dentro, né, que impactam a cultura da Coaction? O que você já consegue perceber de diferença, assim? Eu acho que talvez o entendimento que eu tinha, tem um conselheiro que falou isso pra mim, né? Assim, a herança que você vai deixar pra sua filha não é um CNPJ. É o resultado que esse CNPJ gera, né? Então isso eu acho que fez a gente talvez tomar decisões mais conscientes do que a gente quer, como a gente quer, ser mais objetivo, sabe? Isso eu acho que tem me ajudado bastante. Acho que foi justamente por isso, assim, sabe? Essa chacoalhada de falar, cara, você não tá fazendo uma empresa porque é bonito, por causa pra você, pro seu ego, somente. Porque é óbvio que o ego sempre existe. Mas eu acho que muito também pra ela. Então, acho que tá me fazendo tomar decisões mais objetivas, até organizacionais, de preciso de um corpo de diretor muito bom para eu poder sair um pouquinho mais, para eu poder olhar para outras coisas, mas eu preciso ter controle, preciso ter acompanhamento, um mínimo de controle, né? Ser um controlador, mas ter os pontos de cheque, ter acompanhamento, né? Bruno, preciso ser o cara que traz a disciplina de gestão para a empresa. Então isso tá mudando. Antes eu era o cara que queria estar no cliente vendendo e não sei o que lá, tá. Hoje eu gosto e adoro fazer isso e vou continuar fazendo. Mas eu tenho um papel muito importante como CEO de disciplina. E isso eu acho que é muito por essa mudança do propósito, sabe? E aí esse desafio de formar um time, né? Agora, ou desenvolver esse seu time para conseguir ocupar esse lugar e também descer essa nova cultura para todos os colaboradores. Exato, né? Exato. Mas eu escutei esses dias um negócio que é isso. Você precisa contratar gente melhor que você. Né? Então, assim, a gente está construindo um time que tem muita gente melhor do que eu. Isso me deixa muito, muito tranquilo. Essa semana, você entra na reunião, você não entra numa reunião de comitê, você olha o time e fala, legal. Acho que agora a gente, né, pode dar o próximo passo. E não quer dizer que quem passou por lá não funcionou, não serve, assim por diante. Pelo contrário, na verdade, é o que eu falei, são estágios da empresa. Para cada estágio, que são até decisões difíceis, de às vezes você tem que cortar laços de pessoas que estão com você 4, 5 anos, mas porque é um próximo estágio, né? E a gente precisa de um outro perfil, de um outro conhecimento, às vezes alguém que já passou por isso, né? O empreendedor, ele não conhece tudo. Eu falo que eu nunca fui o CEO de amanhã. Eu não sei qual é o próximo passo. Então, às vezes, eu preciso de pessoas, né, que estão trabalhando comigo, que saibam esses próximos passos. Então, é isso. Esse é o momento, né? E por que você acha que, às vezes, né, esse ponto que você trouxe é muito interessante, contrate pessoas melhores que você, né? Isso é uma máxima mesmo, né, assim, que a gente escuta. Por que a gente ainda... algumas lideranças ainda caem ao longo da jornada nesse lugar de não dar esse passo ou não ter a coragem de fazer esse tipo de contratação? O que você pode perceber, né, na sua experiência, ou você já trocou com os seus, né, com o seu time? De onde pode vir essa decisão? Eu acho que tem 2 fatores. Um é que tem um preço, né? Então, assim, você tem que estar disposto e você não vai trazer a pessoa no dia seguinte ela tá dando resultado. Né? Então, você tem que estar disposto a investir, né? Trazer gente boa, né? Óbvio que tem gente boa de todos os, né, valores e todos os níveis, mas tem um custo. Você tem que investir, né? Muitas vezes, a pessoa, às vezes, principalmente empreendedor, né, que é dono único e tal, pô, mas eu vou contratar o cara, esse dinheiro podia estar no meu bolso, né? Mas tem que contratar, né? Às vezes tem que investir. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto é o ego. As pessoas ainda têm uma visão de que o líder tem que ser a única estrela do negócio. Isso atrapalha demais, assim. Não pode ser a única estrela. Você tem que dar palco também para as pessoas, não só ter palco para você. E eu acho que muita gente acaba tomando a decisão, putz, não vou trazer o cara, porque esse cara vai se destacar mais do que eu. Que bom, eu tô achando ótimo. Eu brinquei com o meu time esses dias, que eu fui num evento, não fui eu que palestrei. Eu olhei e falei assim,
que ótimo! Nossa, que delícia! Normalmente era só o Bruno que palestrava, que tava no palco, tava em evento, tava em jantar, não sei o que lá. Eu fui num jantar de uma das empresas agora há pouco tempo e fiquei sentado como convidado ali, só acompanhando, vendo se estava tudo certo, mas participando. Mas não fui eu que falei lá na frente, não fui eu que me destaquei. Então, isso pra mim tá sendo bem gratificante, inclusive, fazer esse movimento, sabe? Mas muita gente tem um ego que ela precisa estar lá na frente. Ela precisa estar seguindo destaque, né? Eu acho que isso também atrapalha. E aí eu tava diante desse cenário, né? Acho que você trouxe aqui pra gente vários elementos que mostram que a Coaction tá no movimento de crescimento, de expansão. Perfeito. O que você vê hoje como os principais... Qual a palavra que eu posso usar? Mas as principais alavancas, assim, o que você acredita que você precisa investir agora? Né? A gente falou agora de pessoas, né? De um time robusto, um time que saiba mais do que eu. O que mais que hoje vai fazer a Coaction ter esse crescimento de forma sustentável, na sua opinião? A gente é uma empresa de capital intensivo. Então, assim, pessoas é o principal, né? Então, o que a gente tem estruturado as áreas, algumas áreas chaves, né? Tem trazido pessoas no mercado para poder permitir esse crescimento, que não é só no Brasil, né? Então, assim, como alavancas, a gente tem alguns negócios, 2 negócios novos que a gente começou, que a gente acredita que são alavancas para esse crescimento, e a internacionalização, que já há 4 anos a gente começou com os Estados Unidos. E isso pede uma adaptação corporativa muito grande, principalmente internacionalização. Antes a gente fazia reunião de manhã, a gente já não pode fazer de manhã, mas também não pode mais fazer no final do dia, porque agora a gente tem uma pessoa em Portugal. Então a gente tem que fazer no meio do dia, se for uma reunião com toda a empresa. Essas adaptações, feriado, qual feriado que a gente segue? Né? Até uma brincadeira que eu fiz com o meu time de RH. Ah, não, tem a Copa do Mundo. Eu falei, tá bom, e qual time que a gente torce? Porque é isso. A gente tem hoje venezuelano no time, a gente tem brasileiros, né? A gente tem argentinos. E aí, qual time que a gente torce? Não tá correto a gente torcer só pro Brasil, se a gente parar pra pensar nisso. Sim. Então, criar essa cultura global dentro da companhia é muito desafiador, porque o Brasil não foi feito para isso. O brasileiro não foi feito para isso. É diferente quando você vai para Israel, por exemplo, que não existe um mercado interno. Então, ou as pessoas lá trabalham para vender as coisas para outros países, ou não tem empresa. Aqui não, aqui a gente tem um mercado interno grande. E aí as pessoas pensam muito para dentro, não pensam para fora. E aí é difícil contratar gente com idioma, né, fluente, tem vários desafios. Então, isso né, construir esse modelo é importantíssimo na alavanca, e por isso que a gente está trazendo gente, porque no final não adianta, são pessoas, né? Assim, a gente é uma empresa de serviço, né? E quando você olha para essas pessoas, assim, para o que você tem essa visão da Coaction lá daqui 10 anos, 5 anos. 10 anos é muito longe, né, Bruno? Mas daqui 5 anos. Eu achava que era 10 anos. Há 10 anos atrás eu achava 10 anos muito longo, mas já chegou. O que você vê de principais, assim, competências, assim? Então, olha, porque já que a gente está falando de pessoas, quais são as habilidades técnicas e comportamentais que você acha que são cruciais, né? Você falou da adaptabilidade, por exemplo. O que mais que você vê nesse caminho, assim? Eu acho que com o mundo do jeito que as tecnologias, no nosso mercado, vou falar um pouquinho mais no nosso, né? Mas assim, com as tecnologias mudando, tudo isso, se você não tiver curiosidade e vontade de aprender, vai ficar para trás. Então hoje em toda entrevista, fica aí a dica para quem for fazer entrevista com a gente pergunta o que se faz com IA. Se a pessoa falar, não sei nem o que nem entra. Nem entra. Né? Porque não tem desculpa, inclusive, para não correr atrás e aprender. Usa a própria IA para aprender IA. A gente faz isso, né? Eu faço isso. Então, eu acho que essa questão da curiosidade, da vontade, do senso, né? Esse negócio de senso, não é senso de dono, mas é senso de dono de você, da sua carreira, porque esse aprendizado vai ficar com você. Então, eu acho que isso é algo extremamente importante e que eu vejo que, cara, as pessoas não estão nessa vontade, assim, infelizmente. Acho que a gente ainda tem muita gente querendo tocar o bumbo, sabe? Só ficar tocando bumbo. Toda empresa vai precisar das pessoas que tocam bumbo. Mas muita coisa de pessoas que tocam bumbo vão ser substituídas. E aí, como vai ser? Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? Óbvio, isso vincula com a adaptabilidade, né? Vincula com compromisso, com comprometimento. Acho que tudo tá junto nisso. E pensando, né, na construção de longo prazo,
óbvio, né? Você já tentando trazer pessoas com esse alinhamento de cultura, com esse alinhamento de visão, e também tem um caminho de a própria Question oferecer oportunidades dessas pessoas desenvolverem essas competências, assim. E como é que você vê esse caminho dentro de casa, assim, de fazer esse movimento? Porque eu acredito aqui, na escola temporal a gente acredita muito que o aprender é isso, ele tá no dia a dia, tá ali junto com o cliente numa oportunidade, ou no próprio feedback que você tá junto ali com alguém no cliente, ou num desenvolvimento de alguma ferramenta que eu tô ali fazendo junto com alguém, né? Tem um processo muito colaborativo em várias frentes, não tem um lugar formal. Como é que você vê esses movimentos de caminhos para esse desenvolvimento também? É difícil, assim, te responder em relação a isso, assim, eu acho que, como falei, eu acho que tem uma questão do exemplo, eu acho que é muito, muito forte isso, né, e quando a gente começou a debater, a gente precisa trazer, a gente tá vendendo AI, como que a gente não tá com uma cultura de AI aqui dentro? E aí começa, não, porque a gente tem que esperar que as pessoas busquem, né, a gente debatendo lá, não, a gente tem que contratar uma empresa que vai dar um treinamento, né, um processo educativo e tal, e no final o que funcionou foi o exemplo, né, porque não é obrigatório. Só que assim, aquilo vai ser avaliado, assim, a gente tem discutido, inclusive, na avaliação de performance, eu tenho que começar a colocar isso. Por exemplo, se é uma característica importante para o negócio, né, já desde janeiro, quando a gente fez o nosso kickoff, né, corporativo, a gente falou que IA era um ano de IA, então a comunicação tá acontecendo, né? Então eu acho que essa é muito do exemplo, porque hoje o conteúdo tá todo disponível, né? E o resto é muito soft, né? Aí soft, não sei. Eu acho que vocês sabem falar melhor do que eu de como trabalhar o soft, assim, porque é um desafio. Esse é um desafio grande também no mercado. Aliás, muita coisa que a gente falou aqui não é hard, é soft, né? Sim. E aí, nesse ponto da IA, até um ponto que eu tenho buscado conversar com os nossos entrevistados aqui, né? A IA veio muito numa promessa, e você até trouxe esse ponto, de diminuir a carga, né? Porque a parte operacional ali, ela consegue nos entregar, né? Mas eu tenho visto que está gerando o contrário. As pessoas estão... Todas as empresas que a gente visita, clientes que a gente vai, é um sentimento de sobrecarga. É um sentimento de... Parece um fear of missing out ali, um FOMO, né? Como é que você vê, né, essa nova tecnologia? Eu sei que você já passou por várias aí ao longo da jornada, mas agora essa que é tão disruptiva e tão rápida. Como é que você vê? Ela tá aí para tirar o peso? Ou ela tá trazendo mais sobrecarga? Como é que você vê ela nesse caminho? Dentro de casa e também nos seus clientes, né? Trabalhar muito não quer dizer que trabalhar certo, né? Esse acho que ainda... E aí eu posso falar assim, até como consultoria, estando dentro das empresas, o nível de maturidade é muito baixo ainda, né? Em termos de processo, de gestão, de ser analítico. Então, são características que a gente não vê no mercado. Então, assim, adianta pôr AI? A AI é assim, se você colocar caca no começo, vai sair uma caca um pouquinho maior no final. É isso, diferente. Mas é caca, continua sendo caca. E a IA, uma das falhas é essa, porque o que acontece que as pessoas estão fazendo? Eu preciso colocar AI na minha empresa. Tá, mas cadê os dados? Como que você alimenta ela? Como que você treina ela? Então, onde a gente, né, tem trabalhado muito forte, né, levando, inclusive, essa educação para o cliente e podendo apoiar na execução disso. Então, essa parte da AI, assim, ela tende a, sim, substituir e ajudar o trabalho, principalmente repetitivo, mas precisa ser bem feita. Então, eu acho que ainda, no final, o que eu falo muito pro time, né, assim, eu percebo isso, a tecnologia tá indo. As pessoas estão ficando. O buraco que tá aqui no meio só tá aumentando. E isso era assim, quando a gente falava só de CRM. Agora com a IA é assim. Qual é o próximo passo? Não sei, mas tem um buraco imenso aqui no meio. O mercado é muito imaturo ainda em termos de gestão, de conhecimento, disciplina, processo, tudo isso. Então, entra essa imaturidade que você diz, entra tanto nessa clareza, né, do dado que eu imputo, do processo, porque o processo faz parte desse dado que eu imputo ali, mas também daquele ponto que a gente falou antes, que é da
agilidade, da curiosidade, da adaptabilidade, Exato, né? exato. São esses 2 pontos que acabam gerando, talvez, essa sensação de sobrecarga. Exato, aí, né? exatamente. Você conversa com alguém que não sabe nem o que é IA, mas ela quer implementar o IA, não vai ser muito fácil a conversa, mas isso é o que mais acontece. Não entendeu o conceito de inteligência artificial, não entendeu o que precisa para aquilo, a base daquilo. Porque não teve curiosidade, porque não perguntou, porque não usou o próprio parceiro fornecedor para poder explicar. Né? Então tem ainda muita gente assim, sabe? Então acho que faz parte essa questão da curiosidade também no nível de gestão. Esse negócio da curiosidade que eu tava falando não é só no nível do analista, do especialista, não, é nível de gestão também. Se as pessoas estão muito atarefadas ali, e aí esse é o grande desafio, né? Porque como a gente tem o business as usual ali rodando, né? O dia a dia rodando, você tem que tirar meia hora, você tem que tirar 1 hora, né? E aí é aquela tomar decisão difícil, né? Eu vou deixar 1 hora aqui para eu poder estudar, para eu avaliar e tal. E aí a gente fica fazendo só o dia a dia e esquece de fazer o que é estruturante, o que é evolutivo, né? Então, esse continua sendo um bom desafio. Independente se é IA ou se é alguma outra decisão importante também, Qualquer né? coisa, exato, qualquer coisa. Tem um monte de coisa que é para resolver que já tinham que ter resolvido. Não é IA que vai resolver, já tinha que ter resolvido. Eu falo, as empresas, muitas delas, na verdade, não vou falar todas, mas muitas delas não fizeram arroz com feijão. Então, assim, não fizeram o básico, não fizeram o alicerce. Como que eu vou partir para um segundo estágio se eu não fiz o alicerce? Você vai partir para o segundo estágio, meia boca. Aí vai reclamar depois que a ferramenta não funciona, que aí o problema é a ferramenta. Não é, na verdade, muitas coisas é a estratégia, né? Bruno, nosso papo aqui tá ótimo. Vamos chegando aqui, indo para o final. Ainda tem algumas perguntinhas para fazer. Tem uma pergunta que a gente sempre encerra aqui o nosso papo, porque o que a gente tem percebido tem sido um lema aqui da escola, né? Não é à toa que a gente chama escola atemporal. A gente tem acompanhado vários eventos mundiais, NRF, SXSW, né? Vários aí no mundo. E a gente tem visto que, sim, se fala muito da tecnologia, mas também tem aumentado um discurso de falar daquilo que não muda. Né, de perceber que sim, a IA ela nos auxilia, ela acelera procedimento, mas ela tem esse ponto, ela tem um viés de confirmação muito grande. Então, se eu não tenho um pensamento crítico, perfeito, né, como é que eu vou lidar com aquilo que vem, né, da IA? Se eu não tenho uma sabedoria de ler o que ela está me trazendo, como é que a minha decisão, para onde vai minha decisão? Então, a nossa pergunta que a gente sempre encerra é: o que não muda quando tudo muda? Pegando o contexto aí do que você falou, né, acho que um exemplo se as pessoas não sabem perguntar, a IA não vai saber responder. O pensamento crítico, né, ou o pensamento de qual é o problema, né, de causa raiz ali, o básico para poder fazer alguma iniciativa, tem que existir. E hoje, infelizmente, a gente faz entrevista com pessoas que ainda não falam português direito. Olha isso, né? Esses dias aconteceu isso num processo seletivo, a pessoa não conseguia falar o português. Imagina você vai botar uma AI na mão dela. Né? Então, assim, infelizmente o nosso arcabouço educativo no Brasil é muito fraco. Né? Então, assim, o que não vai mudar a gente precisa continuar desenvolvendo as pessoas que querem se desenvolver. Eu sou muito a favor disso. Não quer se desenvolver? Obrigado, foi um prazer. Não sou eu que vou ficar pegando na mão. Agora, você quer se desenvolver, a gente vai trabalhar junto, né? Eu acho que a gente tem que continuar a desenvolver. Só que aí desenvolver as pessoas para ter esse pensamento crítico. Não mais para serem executoras. Eu acho que esse é um grande desafio. Né? Falando da educação, eu dei um exemplo outro dia num painel que eu participei. O problema é que as escolas, por exemplo, né, elas estão criando IA para validar se o aluno tá usando IA. Enquanto eu deveria estar ensinando ele a usar IA direito. Porque ele não vai ficar decorando como é Roma em 1000 e lá vai bolinhas. Se ele tem agora uma ferramenta com acesso que pode mostrar para ele de imagem, história, o que ele quiser, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar, dar um shift na nossa cabeça de que chegou. Esse é o novo mundo. Então, o que não pode mudar é a gente justamente formar pessoas para esse novo mundo. E elas têm que querer, né? Aí é o desafio que a gente não vai salvar 260 milhões de pessoas, né? E quando você olha para Coaction, o que não muda quando tudo muda? Acho que
Acho que é a cultura. Acho que isso é uma coisa que, independente do momento, tudo, a gente tem respeito à cultura, sabe? Acho que isso precisa continuar. Porque a gente pode mudar, a empresa pode amanhã estar entregando coco gelado na praia, mas com a mesma cultura, entendeu? Assim, acho que o mercado muda, né? A nossa essência não pode mudar. E quando olha para o Bruno, o que não muda quando tudo muda? Tudo muda. O Bruno tudo muda, na verdade, né? Assim, valores, né? Acho que é isso, assim. Acho que os meus valores, eu sou muito firme a eles. O resto, tudo pode mudar. É uma jornada, né? Se eu faço essa reflexão dos 10 anos, dos 30 aos 40, né? Que foi, por coincidência, foi a minha trajetória aqui na Coaction. Putz, mudei pra caramba, né? Mudei pra caramba e vou mudar, e vou continuar mudando, assim, eu falo isso pra todo mundo, falo, vocês não sabem o que é amanhã, eu não passei por amanhã ainda, eu não sei o que vai ser a empresa amanhã, eu falo pra eles assim, pode ser que amanhã eu não seja o CEO, talvez eu não vou estar preparado pra amanhã, tô correndo atrás, mas não sei o que vai acontecer. Acho que até ter essa tranquilidade de não querer saber todos os passos daqui pra frente, sabe? Mas tendo valores, né? Que nem a cultura, no caso da empresa, que tá muito vinculado, né? Bruno, eu adorei o nosso papo aqui, o tempo passou rápido. Antes de finalizar, né, de te agradecer formalmente, eu queria deixar aí um espaço para você trazer algum ponto que eu talvez não tenha passado, algum ponto que você queira reforçar, se quiser olhar para a câmera, para sua câmera aí também, fica à vontade. Acho que eu queria talvez provocar as pessoas a sair da zona de conforto, sabe? Acho que tá na hora de tirar a bundinha da cadeira. Desculpa a forma de falar, mas eu acho que é isso, sabe? Assim, acho que tá na hora... A gente tem muita gente inteligente. Só que às vezes elas ficam limitadas àquele quadrado, àquele espaço. Aí você dá um triângulo pra ela já fica lá tentando, né? Batendo cabeça, né? E a gente tem uma mão de obra super valorizada lá fora, né? Então, falando, né, agora da gente, internacionalização, super valorizada. Mas as pessoas precisam sair da zona de conforto, né? Não podem ficar ali limitadas àquilo. E hoje o acesso à informação é indiscutível. Lá atrás a gente não tinha internet, não tinha nada, né? Você tinha que ir na biblioteca pegar o livro, aí você tinha que ter a biblioteca. Hoje no celular você pode estar aprendendo alguma coisa. Então, assim, acho que a mensagem saiam da zona de conforto. É isso que vai fazer, inclusive, mudar a vida de vocês. Bruno, muito obrigada novamente por aceitar nosso convite, por estar aqui. Eu sei que você veio lá de Campinas, né? Indaiatuba, para estar aqui conosco hoje. Então, muito obrigada. E para vocês que estão nos vendo, deixo aqui um agradecimento especial. Essa conversa termina aqui, mas sempre tem a próxima conversa e a gente te espera para o próximo episódio também. É isso, muito obrigada e uma ótima semana. Muito obrigado.